Olá! Hoje vamos começar o capítulo 4, Entendendo o Pecado e a Psicopatologia. Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Caindo em si, disse: Vou partir em busca do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas quando ainda estava longe, o pai ouviu e, comovido, lhe correu ao encontro. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O pai disse aos seus criados: Rápido! Alegro-nos e celebremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Passagem bíblica que se encontra em Lucas capítulo 15, verso 11 até o 24. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos diz que a principal causa do pecado é o egoísmo. A parábola trata da solução do pecado no mundo. Jesus estava estabelecendo que o pecado é o egocentrismo que resulta em um relacionamento rompido, e a salvação é o momento em que esse relacionamento é renovado. O filho pródigo partiu deixando o pai e acabou sozinho e perdido. Quando o acolhe na volta, o pai não menciona a vida desregrada que depauperou a herança do filho, nem mesmo considera que o comportamento dele mereça punição. Ele se alegra porque o relacionamento foi restabelecido. O egocentrismo situa-se no âmago dos problemas espirituais e psicológicos, porque tanto o pecado quanto a psicopatologia resultam da autopreservação a qualquer custo. Este capítulo mostra como o pecado e a psicopatologia são causados por relacionamentos rompidos e como a salvação e a saúde psicológica acontece quando os relacionamentos são reconstruídos. A patologia do egoísmo. Quem agarrar-se à própria vida a perderá. Mateus capítulo 10, verso 39. Dora deixou de acreditar nas pessoas há muito tempo. Seus pais a desapontaram, seus amigos a decepcionaram e ela achou que Deus tampouco a ajudou. Dora passou a acreditar que quando queremos que uma coisa seja feita, temos que fazê-la sozinhos. Dora encara as outras pessoas como adversários. É como se ela estivesse competindo com todo mundo por causa de tudo, sempre querendo ter certeza de que não será enganada. O problema é que, mesmo quando consegue evitar que os outros a enganem, ela ainda se sente lograda. Quando não temos com quem compartilhar as coisas, a satisfação de conseguir o que queremos não dura muito tempo. Dora construiu um muro de defesas para garantir que ninguém conseguirá se aproveitar dela. O que não percebe é que, além de impedir que os outros entrem, esse muro a mantém presa do lado de dentro. A verdade é que Dora se ressente de estar sozinha. Ao tentar evitar ser vítima dos outros, ela criou o próprio inferno. Procura se proteger desconfiando dos outros. Quer curar suas feridas, permanecendo isolada. Dora tem poucos amigos porque sua atitude é muito defensiva diante das pessoas e sua vida não parece ter significado porque ela não acredita em nada maior do que ela mesma. Dora age como se estivesse absolutamente certa do que quer e, em geral, é inútil discutir com ela a respeito disso. Mas sua fachada confiante e segura serve apenas para ocultar seu sofrimento. Dora não está tão ocupada em se defender que não sobra energia
para construir coisas melhores para sua vida. O que ela não percebe é que manter os outros à distância lhe dá uma falsa segurança, mas a impede de obter o que precisa para se sentir completa. Tanto do ponto de vista psicológico quanto do espiritual, Dora extraviou-se e, sem a ajuda de outras pessoas, será incapaz de encontrar o que realmente precisa. O ponto inicial tanto da salvação quanto da saúde psicológica é reconhecer que precisamos dos outros. Do ponto de vista espiritual, necessitamos de um relacionamento com Deus para sermos completos. De um ângulo psicológico, nossa saúde mental depende da nossa capacidade de nos relacionarmos bem com os outros. Se encararmos as outras pessoas como adversários do quais precisamos nos proteger, nos tornamos defensivos e corremos o risco de prejudicar exatamente aquilo que estamos tão arduamente tentando proteger. Jesus ensinou que os seres humanos são seres essencialmente de relação. Ele frequentemente mencionava a importância da nossa relação com Deus e com os outros. Para Jesus, a saúde espiritual acontece quando os relacionamentos estão intactos e o pecado quando eles estão rompidos. Quando temos medo de que as nossas necessidades não serão satisfeitas, nós envolvemos em atos impulsivos de autopreservação ou em mecanismo de defesa para nos proteger. Esses mecanismos, infelizmente, tornam-se psicopatologia que as separa não apenas das outras pessoas, como também do nosso verdadeiro eu. Jesus declarou que os seres humanos não podem existir como ilhas. O psicológico afirma que não podemos ser completos sem nos relacionarmos com os outros. Tanto o pecado quanto a psicopatologia resultam de atos desesperados de autopreservação que colocam o egoísmo no cerne dos nossos problemas espirituais e psicológicos. Princípio espiritual. O egoísmo é pecado e psicopatologia. A saúde e a salvação são movimentos em direção aos outros. Assim como ouves o vento, mas não sabe de onde ele vem, o mesmo acontece com o Espírito. João capítulo 13, verso 8. Assisti certa vez a uma palestra apresentada por um antropólogo que mostrou que determinadas culturas no mundo não conseguiam entender as descrições do cristianismo feitas pelos missionários americanos. Explicou que nos Estados Unidos pensamos em função de conjuntos fechados e limitados. Representou o que queria dizer fazendo uma série de círculos no quadro, para demonstrar como achamos que as pessoas pertencem a certos grupos e não a outros. Os cristãos estão dentro de um círculo e os não cristãos do lado de fora. Achamos que se entrarmos no círculo do cristianismo estaremos salvos. Se não entrarmos, seremos condenados. Sempre acreditei que a terapia fosse um processo de movimento espiritual. A presença de Deus não é mencionada na terapia, mas isso não impede que Deus crie movimento em nossa vida. Eu creio nisso. Quando meus pacientes percebem uma ausência desse movimento na terapia, ou seja, quando não sentem que as coisas estão progredindo, eles se consideram empacados. Depois, quando as coisas começam a fazer sentido, eles acham que a terapia está funcionando, fazendo observações como: agora estamos indo a algum lugar. Embora na sua maioria, os pacientes não tenham uma ideia clara de aonde querem ir. Eles desejam chegar a algum lugar o mais rápido possível. Derek é um homem muito motivado quando iniciou a terapia. Estava genuinamente interessado em melhorar. Percebi logo que ele imaginava os seres humanos separados
em círculos. Havia o círculo dos mentalmente saudáveis e dos emocionalmente doentes, onde ele se via. Queria que eu lhe dissesse o que estava fazendo de errado para corrigir seu comportamento e poder entrar no círculo dos saudáveis. Estava menos interessado em se conhecer e tomar consciência dos seus mecanismos inconscientes do que em receber conselhos sobre como proceder. Como todos nós, Derek é um produto da sua cultura. Ao começar a terapia, perguntou: quanto tempo você acha que isso vai levar? Quando as pessoas me perguntam isso, sinto que vou ter dificuldades. Normalmente respondo com a metáfora da academia, quando paramos de nos exercitar. Todo mundo parece entender a necessidade de fazer atividades para manter a forma. O exercício emocional é, na verdade, a mesma coisa. A meta não é terminar, mas fortalecer-se com um treinador que é psicoterapeuta. No próximo vídeo estaremos dando continuidade ao capítulo 4.